Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como lhes disse no princípio da missa, hoje a Igreja no mundo inteiro celebra o dia do bom pastor. A imagem do pastor do Evangelho que nós acabamos de ouvir lembra-nos o pastor, o líder que existe dentro de cada um de nós. Afinal, Jesus Cristo é o arquétipo do ser humano pleno, perfeito, 100% homem, naturalmente, plenamente Deus, 100% Deus. Entretanto, essa realidade do pastoreio de Jesus Cristo toca-nos de forma muito pessoal e muito direta. Assim como Ele, todos nós viemos ao mundo com essa tarefa de liderar. Não tem nenhum de nós que não seja uma referência, um referencial de liderança para pelo menos uma pessoa, quando não, para dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas. Estamos sempre em evidência. Atrás de nós há sempre gente olhando para nós, esperando, apostando em alguma coisa nova, boa, distinta, útil, que possa sair de nós e possa inspirá-los, alimentá-los, ajudá-los no seu crescimento. Então todos nós somos assim, somos chamados por Deus, somos chamados pela vida a ser, do nosso modo, bons pastores, a conduzir o nosso rebanho, a ser sujeitos, fazedores, protagonistas da história. Eu dizia para vocês na semana passada que nenhum de nós nasceu simplesmente para ser normal. Nós nascemos para, com os dons que recebemos de Deus, com aquilo que é específico e único nosso, fazermos a diferença e fazermos diferentemente. Ou seja, todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós viemos aqui com uma finalidade, uma tarefa, uma missão a cumprir. Coisas que não podemos deixar de fazer, naturalmente. Imaginemos que o Sol, qual é a missão do Sol nesse universo imenso? É produzir luz e calor. A macieira, para chegarmos num lugar mais concreto e visível a todos nós, tem que produzir maçãs. A laranjeira produz laranja, o piquezeiro dá piqui. E o sol jamais poderá decidir: hoje eu não quero brilhar, nem produzir luz, e nem quero aquecer. Se um dia o sol se rebelasse da sua função original, daquilo que é sua natureza fazer, seria um caos no universo inteiro. Ele não pode declinar da sua missão. Assim como nenhum de nós pode deixar de fazer aquilo que veio a fazer. Vai produzir o caos, naturalmente em proporções menores do que o caos produzido pela negligência do sol, mas sempre a nossa negligência pessoal frente à tarefa que recebemos de Deus e da vida produzirá algum caos, alguma dificuldade, muitos problemas ao redor. Não podemos fazer isso. E se fizermos isso, além de produzirmos um caos, nós logo seremos banidos da vida. A natureza vai encontrar uma forma de nos descartar, de nos tirar do páreo, do jogo, de nos afastar do meio da estrada para que nós não atrapalhemos o seu pleno desenvolvimento. Porque se nós não quisermos, outros estão querendo. E é preciso abrir passagem para quem quer e não atrapalhar a vida de todas as pessoas.
Isso para dizer para vocês o quanto é importante a gente se incluir a consciência de que devemos ser pastores, fazer o exercício pleno da nossa liderança acontecer em meio à nossa vida. Porém, e tudo tem um porém, o verdadeiro líder é aquele que aprendeu a liderar a si próprio. Se a gente não tiver ninguém para liderar, já tem mais do que suficientemente a gente mesmo. Não tem uma pessoa, mas tem a pessoa que sou eu. Liderar pensamentos, sentimentos, desejos, impulsos, paixões, emoções, inclinações, vontades, caprichos, um monte de demanda que naturalmente sai e existe no coração de cada pessoa e no nosso não é diferente. Enfim, o líder autêntico é cada um de nós quando se torna senhor da sua própria casa, quando se torna senhor do seu próprio corpo, da sua mente, do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Essa é a única liderança que verdadeiramente importa. A única. Todas as demais estão na dependência dessa primeira e fundamental. O contrário do que pensamos é exatamente isso. Em primeiro lugar, o líder não é um político, não é um empresário, não é o sacerdote, não é o dirigente de um grupo, de uma instituição qualquer. Não. Aliás, é muito mais fácil liderar de fora do que propriamente liderar a partir das suas demandas e necessidades interiores. E nos evangelhos, inclusive no de hoje, o bom pastor nos diz quais são as suas ovelhas e, ao mesmo tempo, quais as características a partir das quais elas podem ser identificadas. Primeiro, as ovelhas de Cristo são aquelas que escutam a sua voz. Eu sempre digo e repito que nós vivemos num tempo absurdo, onde infelizmente nós perdemos a escuta. Ninguém escuta mais ninguém. Todo mundo quer ser escutado, mas todo mundo só quer falar, não quer escutar. E essa é uma característica própria. Basta olhar com um mínimo de atenção e nós a percebemos, a verificamos na face da terra ao nosso redor. Porque a única crise, é por isso que a gente vive em crise permanente, porque a gente não se escuta. E a única crise intolerável de verdade é aquela para a qual a gente perdeu a capacidade de escutar. De oferecer uma resposta, de apresentar um sentido. Aquilo para o que a gente não tem sentido a dar, nos deixa em crise de forma automática. Tudo em nós fala e nós não escutamos. Tudo fala. Por exemplo, uma dor de cabeça fala, está dizendo que alguma coisa está errada no procedimento da gente acerca da vida que leva, da comida que comeu, dos pensamentos que tem, dos motivos de estresse ou coisa que não vai. Uma febre, a perda do emprego, um desentendimento familiar nos fala bastante. O que é que esse desentendimento quer dizer para nós? Quais são os ajustes que ele pede que nós façamos? Que alterações são urgentes a serem empreendidas para que a gente não viva o tempo inteiro, gente que se ama e tem o mesmo sangue, em desarmonia, numa enfermidade, num acidente, algo inesperado e imprevisto. A própria morte nos fala, e como nos fala, mas nós não escutamos. Quando vem uma dorzinha qualquer, é aquela máxima que vocês que são jovens já ouviram, mas nós que temos de 40, 50 anos para cima, ouvimos muito. Tomou Doril, a dor sumiu. Então toma um Dorilzinho qualquer para tirar essa dor. Depois a gente segue, porque a dor já foi embora. Não escutamos o que a dor nos quis dizer. Não quisemos escutar. Mais tarde a dor arrepende outra vez, muito mais fortemente. E a gente toma outro Doril mais forte também. Daqui a pouco a gente morre e não sabe por que morreu. É muito importante que nós
possamos acurar em nós esse sentido de escuta. Aliás, a escuta é o primeiro mandamento. Lembre-se de quando perguntaram a Jesus Cristo: mestre, qual é o primeiro e maior dos mandamentos? Logo nos vem à cabeça: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Na cabeça de todo mundo, o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo. Só que Jesus Cristo, ao responder a essa pergunta, ele diz: escuta, Israel. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro tem que abrir os ouvidos, tem que sensibilizar o coração, tem que abrir os olhos, tem que estar aberto numa atitude interior de acolhimento para o que vem depois. O mandamento do amor ao próximo, do amor a Deus, vem em seguida a necessidade que todos temos de escutar. Salomão, o grande rei Salomão, a Bíblia nos diz que quando ele podia pedir tudo o que quisesse, ele pediu apenas um coração capaz de escutar. Salomão poderia pedir tudo, pediu apenas a capacidade de escutar. Um pajé americano, um homem sábio contemporâneo nosso, um dia foi interrogado por um jornalista: o que é que o senhor faz aqui? Qual é a sua missão no meio do seu povo? Ele disse: eu ensino meu povo a escutar. E depois continuou: eu ensino meu povo que tudo está relacionado a tudo, que tudo está em transformação e que a terra não nos pertence, nós é que pertencemos à terra. 4 grandes mandamentos, porém encabeçados, liderados pela necessidade de escuta. Vejam como os grandes líderes de ontem, de hoje e de sempre coincidem com essas coisas que são de fundamental e imprescindível importância à vida de todos nós. Eu tive um professor abençoado, me sinto privilegiado por ter tido comigo, Rubem Alves. Ele dizia uma coisa maravilhosa: hoje se fala muito em cursos de oratória, e é bom que a gente aprenda a falar, mas quase não se fala em cursos de escutatória, porque está na hora da gente aprender a escutar. Como é bom escutar. E me lembro de meu pai que contava aquela história de 2 compadres que se encontram depois de muito tempo que não se viam, e um pergunta: você teve um filhinho? Eu falei: foi, tive um filho. Ele disse: ele já aprendeu a falar? Ele disse: sim, aprendeu a falar. Agora, o nosso trabalho é ensiná-lo a escutar, a ficar calado, porque depois que ele aprendeu a falar, desempestou. Nós desempestamos na fala, não escutamos mais. E quando estamos com alguém com interlocução mais individual, nós não escutamos o que a pessoa está a dizer. Ela está dizendo e a gente está pensando no que vai falar quando ela fechar a boca. E se ela não fechar, a gente interrompe e fecha a pulso. Porque nós temos um desejo imenso de falar e nos desaprendemos totalmente a escutar. Então, a escuta é fundamental. Entra aqui a necessidade da gente silenciar. Aprender o silêncio, porque, no dizer de um grande teólogo nosso, o silêncio não é só a ausência de interlocutores, mas é a mudança radical de interlocução. Silenciar é a necessidade que temos, porque o silêncio é a mãe de toda palavra justa. Se você que é marido ou mulher tem uma conversa difícil e obrigatória com o seu cônjuge, não fale assim o que vier na cabeça no primeiro momento. Silencie o máximo que você possa, na proporção da gravidade do que você tem falar. E esse silêncio vai salvar a relação. Porque o que sair depois dele, em termos de palavra, serão palavras justas. E geralmente vão construir ao invés de destruir. Vão alavancar ao invés de diminuir alguma coisa na relação. Então é preciso que a gente treine esse silêncio, possa resgatá-lo, exercitá-lo e fazer dele aquilo que ele sempre foi. O silêncio é a condição original da vida. Aliás,
é uma contradição a gente, quando todo mundo está incluído, a gente pedir silêncio. Não se pede silêncio. Basta cessar o ruído e o silêncio já está lá. É a condição natural, óbvia, e garantidamente, seguramente, ele se sustenta. Basta que o ruído não exista, não o atrapalhe, não o substitua naturalmente. Ou seja, nós devemos falar ou fazer algum ruído quando for necessário. E às vezes é necessário. A maior parte das vezes não. Hoje nós somos, eu acho, uma ilha ruidosa, cercada de barulho por todos os lados. Até a nossa oração pessoal é ruidosa. Quando a gente não está falando explicitamente pela boca, os pensamentos estão falando o tempo inteiro. A nossa oração é cheia de palavras, desejos, pedidos incessantes, promessas e tudo mais. Quando de fato rezar, nunca foi falar. Quando a gente fala, a gente não escuta Deus. A gente escuta a gente mesmo, o que a gente diz. E porque está muito preocupado em dizer as coisas para Deus. Deus quer falar, a gente não escuta. Não entra, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, nesse aspecto. Então, não há nenhum espaço para o silêncio, nem mesmo nas nossas celebrações. Vocês já observaram? Via de regra, as nossas celebrações são barulhentas demais. Logo nós lemos, falamos, cantamos, gesticulamos, batemos palmas, e assim nós preenchemos o tempo inteiro a hora de celebração que nós temos. Se vocês avaliarem uma missa dominical normal, a nossa aqui não é normal, a minha é normal. Mas uma missa normal tem pelo menos 10 cânticos. Bote 3 minutos para cada canto, são 30 minutos cantando a celebração. Às vezes, nós cantamos tudo. Aquele momentinho de silêncio depois da comunhão, os cantores não param. É um momentinho depois da comunhão, todo mundo comungou, recebeu Jesus Cristo, para ficar no seu banquinho, silenciado. Mas não, a gente já está preocupado em insetar um novo cântico, até que o Padre faça a purificação toda aqui dos objetos sagrados, e aí depois que ele faz, o canto ainda demora 2 minutos. E ele espera pacientemente e começa a oração final. Quando não, há igrejas nossas que antes da missa a gente não dá tempo para as pessoas também silenciarem. Tem alguém rezando o texto e obriga todo mundo a rezar o texto com ele. O que é alguma coisa indesejável, indelicada pelo menos. Às vezes alguém está ensaiando e obriga todo mundo a ensaiar porque ele não fez o dever de casa antes da missa. Deveria ensaiar antes, para chegar aqui e cumprir direitinho. Trazer a vocês o quanto a gente tem dificuldade de estabelecer silêncio nas celebrações da gente. As ovelhas de Cristo, em segundo lugar, são aquelas que conhecem a voz do pastor. Eu diria, conhecem porque antes se dignaram conhecer-se a elas próprias. E hoje a gente vive um tempo absurdo, no cúmulo da alienação. Nós conhecemos tudo e nos desconhecemos. Aquele que conhece tudo, mas não conhece a si mesmo, ainda não conhece nada. É preciso conhecer aquele que conhece tudo, aquele que desbrava, aquele que descortina os horizontes, aquele que está apto para aprender com os outros e com as coisas. Se ele não se tem, não se conhece, não se controla, não se domina, minimamente é um trabalho perdido fazer o que acha que deve fazer lá fora. O que significa nos conhecermos? Aceitarmos, reconhecermos como nós somos, olharmos diante de um espelho, e geralmente os espelhos eles não mentem muito, a não ser que o cristão seja muito enviesado, mas os espelhos mostram quem nós somos. E se alguém olhar assim no espelho e dizer, vixe, como eu estou feio, está feio mesmo, assuma a sua feiura, pode fazer alguma coisa por ela, mas é o que você é naquele exato momento. Todos nós devemos olhar no espelho e aceitarmos do jeito que nós somos. Nenhuma alteração pode ser feita em nossa vida, para o bem ou para o mal, se não partir da realidade nua e crua em que nós estamos envolvidos aqui e agora. Eu só parto do presente, aí sim faço o resto. Agora, se eu não parto daquilo que é o real, tudo que eu empreendo é duvidável, é questionável.
e os resultados mais ainda. Então, é preciso que aceitemos, por exemplo, aceitar o nosso passado, fazer as pazes com as nossas imperfeições, porque todos nós as trazemos conosco. Aceitar nosso envelhecimento, como é difícil aceitar a idade. Aceitar as nossas rugas, as nossas pregas, aquilo que a idade vai mostrando na cara da gente. Isso não é nada fácil. Não é nada fácil. E para quem tem a vaidade em dias, isso é muito complicado. Mas não adianta, ou nós aceitamos, inclusive a beleza de cada idade, de cada momento que vivenciamos, deixamos de lado a juventude e empreendemos o que a vida hoje nos apresenta, ou viveremos infelizes, insatisfeitos, depressivos o resto dos nossos dias. Fazer as pazes com as imperfeições, fazer as pazes com o nosso presente, atualizarmos diante da atualidade da vida. Eu perguntava aquela história de um homem que era inventor, lá em Jardim, muitas décadas atrás, super inteligente, e um neto dele o acompanhava. Um dia ele estava em São Paulo e encontrou-se com um conterrâneo. Ambos, claro, conheciam o tal do homem super inteligente e inventor. E aquele homem perguntou ao neto: seu avô já faleceu? Eu me lembro que ele era de uma arte, ele entendia de tudo, era super criativo, inventava tanta coisa, de coisas boas. E o neto disse: não, vou me atualizar. Meu avô, você não sabe o que aconteceu. Ele inventou uma pílula quando ele estava com 80 anos, um comprimidozinho, para ele rejuvenescer. Ele tomou a pílula, tomou aquele comprimido, só ele sabia como tinha feito, o know-how era todo dele. E ele, 2 dias depois, ele tinha as feições de 60 anos. E o povo ficou admirado e disse: e aí? Ele está muito satisfeito. Não, ele queria ficar mais novo ainda. Aí tomou outra pílulazinha que ele inventou, não disse nada a ninguém. 2 dias depois, tinha as feições de 40 anos. Que coisa absurda. Então ele está feliz da vida com 40 anos, para quem tinha 80, não, ele tomou outra. Tomou outra e amanheceu 2 dias depois com 20 anos. O homem admirado, desconfiado, perguntou: bom, agora ele ficou tranquilo. 20 anos? Não, ele queria ser novinho. Aprender e desfrutar da vida toda. Tomou outra pílulazinha. Amanheceu com 2 aninhos de idade. Era uma criancinha linda, maravilhosa, saudável. E o homem disse: e o que aconteceu depois? Ele disse: não, aí ele no outro dia pegou sarampo e morreu. Não adianta essas pílulas da juventude. Se você pegar sarampo, pode morrer. Aceitemos-nos como nós somos e regozijemos por nossa atualidade, nosso jeito de ser, e sejamos capazes de enxergar as coisas boas que hoje nós temos, coisas maravilhosas que às vezes só com 60 anos se adquirem, outras só com 80 anos se conquistam. Um jovem com 20, ainda que seja super inteligente e domine todas as máquinas, não consegue. E você conseguiu. Isso é um privilégio imenso. E às vezes a gente, porque está muito preso e arraigado ao passado, não consegue chegar um palmo à frente do seu nariz atual. E tem muita coisa boa para lhe oferecer. As ovelhas de Cristo são aquelas, aqui que eu termino, que o seguem. E aqui o Evangelho nos diz algo muito importante. Jesus nunca deu qualquer sinal ou indicação de que não queria outra coisa a não ser o seu seguidor. Jesus Cristo nunca quis outra coisa a não ser seguido. Ele não quis ser objeto de culto, não quis ser cultuado, não quis ser celebrado, aclamado, venerado, adorado de forma alguma. Isso para nós às vezes é um tapa no rosto, porque tudo que Jesus Cristo desejou foi apenas o seguimento, ser seguido por nós. E seguir significa dar continuidade à sua obra, desenvolvê-la, dar andamento àquilo que ele veio implantar em nosso meio, que foi o reino dos céus. Infelizmente, logo nós nos rendemos ao culto, à veneração, à adoração, às vezes até de maneira exacerbada,
Como fizemos igualmente com todos os santos. Nenhum santo quis ser adorado. A intenção do santo era refletir na vida dele a pessoa de Jesus. Só. Para que ele nos inspirasse de alguma maneira. E nós pudéssemos dar seguimento à obra que na vida deles também teve algum seguimento antes de nós. Apenas isso. Tudo mais é adjetivo. Tudo mais é acidental. Tudo mais é periférico. Eu até me arriscaria a dizer tudo mais é supérfluo. Pode não existir. O seguimento não. O seguimento é imprescindível a todos nós. Jesus nunca quis que fôssemos sequer cristãos. O que Cristo queria, creio eu, é que nós fôssemos novos Cristos. Cristos atualizados no mundo de hoje, de amanhã e de sempre. Assim como São Francisco nunca desejou, acredito, que houvesse franciscanos. Ele queria novos franciscos. Cada um do seu jeito. São Domingos de Guzmão nunca quis que houvesse dominicanos. Quis que houvesse novos domingos, seguidores do mesmo mundo de Jesus Cristo. Veja só como a gente às vezes se desvia da identidade original com que nós viemos ao mundo, com que a nossa fé nasceu para nós, e depois não sabemos bem como recolocar o trem nos seus próprios treinos. De tal maneira que ter fé em Jesus Cristo não é render de culto, não é celebrado, não é louvado, não é adorado, não é sair por aí, às vezes com ostensório na mão, banhado a ouro, e hoje os ostensórios são riquíssimos. Há ostensórios pequenininhos que a gente vai comprar em uma dessas lojas de produtos religiosos, e eles não custam menos de 15 mil reais, para a gente colocar o hóstia consagrada, onde tem Jesus Cristo, que viveu uma vida simples, que não tinha onde reclinar a cabeça. E nós vivemos essa contradição e achamos que está tudo ok. E às vezes alguém diz assim, para se defender ou justificar as suas proezas: não, mas para Deus ele tem que dar o melhor, o mais caro tem que dar. Então, se é para dar a Deus o melhor, tem o mais simples, porque Deus sempre quis o mais simples. As aberrações que a gente vive às vezes, as imensas contradições, entraram em nossa veia e nós não conseguimos mais sair disso. E é por isso que de vez em quando é preciso um São Francisco puxando o nosso leito e fazer: olha, que é o essencial, deixe o supérfluo de lado, isso não vale absolutamente nada. Então hoje a gente faz exatamente isso. Pega Jesus Cristo, sai com ele um ostensório rico e valioso, mostrando para as pessoas, como se nós quiséssemos dizer implicitamente, que nós temos Deus em nossas mãos. Nós o temos conosco. Deus é meu, Deus é do nosso grupo, é da nossa igreja, é da nossa religião. Saia da frente, porque é Deus que está aqui. Deus não quis estar ali. Aliás, quando a gente comunga, a gente depois guarda as reservas ali no Santíssimo, porque não temos que contar quantas pessoas vão comungar para que não haja sobra. Não sobrou, a gente guarda no sacrário e ele fica ali. Ele sai dali de novo para uma nova comunhão, porque a Eucaristia foi instituída para ser comida ligeira, para ser bebida ligeira, para matar a nossa fome e sede na mesa, na hora que é distribuída, bem fresquinha, bem quentinha, depois vai para o lugar dela. E eu estou insistindo nisso porque há muitos desvios, e muitos desvios contraditórios. Às vezes nós, padres, nos colocamos em nós uma série de apetrechos, muita roupa, muita capa dourada, para não tocar diretamente no ostensório onde carregamos o Santíssimo. Não tocamos. Mas, ao mesmo tempo, nós permitimos que as pessoas, com as mãos de qualquer jeito, toquem o Santíssimo quando nós passamos na frente dela. Então, eu não posso tocar, eu sou ministro ordenado, me preparei tanto para tomar distância dela e dignamente conduzida, e eu mesmo vou dar ao povo tocar de qualquer jeito. As contradições pulam. É por isso que aqui na igreja nós fizemos questão
de ter cuidado com esse desejo que todo mundo tem, porque vê na televisão, os sacerdotes da mídia, todo o tempo com o Santíssimo na mão. Às vezes até fazem suas pregações com o Santíssimo à sua frente, para dar crédito àquilo que dizem. Mas nós não percebemos o quanto isso pode ser manipulador. E o quanto isso pode estar desviado da sua intenção original. É que Jesus Cristo não quis ser adorado. Jesus Cristo quis ser seguido. E nada adianta as nossas adorações todas se o nosso seguimento é um fracasso. Se ao sairmos da igreja, depois de chorarmos diante do ostensório que está à nossa frente no altar, disposto, pisotearmos os outros, maltratarmos os outros, ignorarmos os outros, não sermos solidários com os outros, viver como se os outros não existissem para nós. E esse é um chamamento de atenção importante que o bom pastor nos faz hoje. Fiquemos com essas breves palavras e que elas, de alguma maneira, nos possam ajudar, no mínimo, a abrir os nossos olhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.